Senhores, hoje estamos aqui com o episódio 3. Pois é, chegamos ao episódio 3 do Expandcast e estamos aqui. Hoje a gente vai falar se você tem uma empresa, se você é profissional liberal e você quer vender mais, prospectar mais clientes. Pois é, hoje você precisa ficar aqui nesse vídeo para você entender mais sobre esse segmento. Porque hoje nós temos um convidado muito especial que vai falar sobre tráfego para pequenos negócios. E hoje, pessoal, eu convido ele, o desbravador do tráfego pago, o panfleteiro digital, Givanildo Evaristo. Muito obrigado pelo convite, Saulo. Estou aqui à disposição para responder as perguntas. E estamos aqui para ajudar as pessoas a conseguir vender mais através da internet e mostrar um pouco desse marzão que é o tráfego pago também através das plataformas digitais. Show de bola, meu amigo. Givanildo, eu queria saber onde tudo isso começou. Você é daqui de Aracaju? De onde você é? Vamos lá. Fala pra gente. Eu nasci, na verdade, na cidade de Estância, Sergipe. Certo. Mas não cresci lá, nasci lá, mas sempre gostei da capital. Apesar de eu gostar do interior para passear, mas sempre gostei da capital. Tanto que com 10 anos, quando minha mãe deu um vacilo assim na casa da vizinha, eu entrei no ônibus, vim 10 da noite sozinho, até descalço, porque eu sempre gostei da capital, né? Mas eu sou de Estância, como eu falei, mas me criei a minha vida toda em Aracaju, sempre gostei. E minha trajetória, ela é um pouco do início ali, um pouco, entre aspas, triste, mas eu não vejo como triste, mas eu acredito que foi algo que Deus colocou para que eu aprendesse para estar no lugar que eu estou hoje. Sim. Quando eu era pequeno, eu sempre ajudei meus pais. Na verdade, minha mãe, né? Porque meu pai eu não conheço ele. E a gente, em casa, sempre ajudamos minha mãe ali, né? A gente vendia queijo na praia, queijinho. E pra quem não conhece, tem uma vila na Atalaia chamada Vila do Queijo. Então a gente morou lá por muito tempo. Certo. Eu vendia queijo pra ajudar minha mãe, eu olhava carro na praia. Você conhece ali o carro de bois, né? Sim. Pronto, eu olhava carros ali no carro de boi também. Até conheço, lembro até os nomes do dono, que é Gilson, né? Gilson, isso. Isso. Eu olhava carro ali pra ajudar em casa, olhava carro no antigo Tequila Café, você lembra? Da Boate. Você lembra? Pronto, da Boate Tequila Café. E foi ali tempos difíceis, mas que eu como é que eu tenho vergonha, entendeu? É muito aprendizado, né? Exatamente. Esses momentos a gente, né, eles estão na nossa vida para que ensine a gente algo. Sim, E aí é onde a gente tira, né, para quem entende dessa forma, é onde saem os maiores aprendizados. Sim. Não é isso? Aí o que acontece? Hoje eu olho assim, tipo, às vezes eu levo meu filho na escola, eu falo, rapaz, se eu tivesse a metade que meu filho teve, eu Sim. não vou dizer que eu seria feliz, mas talvez eu pudesse estar em outro canto que eu não consegui chegar ainda. Sim. Não quer dizer que eu não cheguei em lugares que eu não queira chegar. Por exemplo, eu levo meu filho, hoje meu filho estudou numa escola particular, eu não estudava. Hoje eu levo meu filho para a escola com o nosso carro, eu não tinha. Você tem ideia? Tinha dias que a gente saía, eu e meus irmãos saíamos para ir para a escola. No caminho, a gente morava ali próximo ao Carro de Bois, né? Sim. Na rua do Carro de Bois, e a escola que a gente estudava era no fundo do G. Barbosa Atalaia. A gente saía, às vezes saía com fome, né? Batia ali na campanha do pessoal, né? Para pedir comida para não ir com fome. E minha mochila, meu filho hoje tem uma mochila boa. Tem uma Sim. mochila de carrinho, tem ali a mochilinha dele. Eu era com uma bolsinha de G. Barbosa para a escola, né? Certo. Então, assim, foi momento de aprendizado. Mas eu vou dizer para você, mesmo com essa vida difícil, minha mãe sempre me ensinou a questão da humildade, a questão e mesmo ela sendo só, que não tem meu pai, Sim. e mãe de 10 filhos, né? Sempre ela ensinou a questão da humildade, da questão uma coisa que eu aprendi muito, da questão de valorizar os lugares que você passou, e sempre ela ensinou também o seguinte, a questão de ser grato pelas pessoas e pelos lugares que você passa. Então, a questão da gratidão é uma coisa que a gente não é 100%, né? Tento ao máximo levar isso pra saber de onde eu vim e pra onde eu quero chegar. Sim. Aí o que acontece? Nessa caminhada, eu conheci uma igreja que eu faço parte hoje, que é a Sal Nossa Terra, e dentro disso eu conheci uma pessoa bem bacana que é meu mentor até hoje, né? Que você conhece, né? Que é o Joeri. Então o Joeri ali... Vou trazer ele aqui. Exatamente. Quebrei muito a cabeça dele para ele me ensinar. No começo, quando eu fui entender sobre tráfego pago, eu tava tentando estudar sobre afiliado, né? Que é você pegar produtos na internet de pessoas e vender. Só que aí, uma vez, você vai comer as coisas. E aí eu passei uns 3 anos rodando de Uber. Porque o último emprego que eu trabalhei foi numa fábrica de colchão, né? Inclusive foi uma oportunidade que eu tive de ser gerente de uma fábrica que eu nunca tinha sido, né? Gerente, você imagina. Eu era um peão normal, como a gente fala, né? E ser gerente de uma fábrica. Certo. Então a pessoa me deu uma oportunidade de chegar num local que eu não pensava ser, mas aquilo despertou ainda mais minha mentalidade para empreender, vendo eles, né?
Então eu tenho muita gratidão por eles, apesar de não ter ficado muito tempo, e o fato de não ter ficado foi porque despertou na minha mentalidade, na minha cabeça, questão de empreender. Foi uma centelha que você teve ali Exatamente. de consciência, né? De que você também podia chegar. Exatamente. Aí quando eu vi eles chegando, né? Eles chegando, é porque eles são uma família muito unida, né? E aí eu chegava e dizia, poxa, eu quero empreender, cara, eu não quero... E eu nunca gostei de trabalhar preso o dia todo dentro de um canto. Aí eu chegava na fábrica às 7, saía às 5 da tarde. Eu disse, meu irmão, não dá pra mim ficar aqui preso o dia todo, não, porque o mundo é muito grande pra desbravar. Sim. E aí foi quando eu saí, nessa época, minha esposa ficou muito, como é que eu posso dizer, insegura, né? Porque é normal, toda mulher ela quer uma segurança. Eu disse, não, eu vou empreender em alguma coisa. Aí eu comecei a trabalhar com marketing multinível, que é uma empresa grande, que eu comecei a vender produtos naturais. E ali eu comecei, aí fui pra São Paulo. E que é uma coisa, Givanildo, que muita gente tem preconceito com o marketing multinível. Sim, Só que o marketing multinível ele tem processos muito bem definidos. sim. O que acaba, quem está iniciando nesse mundo, né, de empreendedorismo, ensina muito. Principalmente, Givanildo, talvez, eu acho que você vai concordar comigo, principalmente sobre vendas. Sim, Não é isso? também. Porque ali é a questão do... No começo do marketing multinível era o porta a porta, né? Sim. Depois ficou um pouco mais ampla a questão das reuniões, mas o começo do marketing nível lá atrás, principalmente nos Estados Unidos, que a maioria das coisas que nós brasileiros pegamos é dos Estados Unidos. Era o porta a porta, né? É o modelo de venda direta. Exatamente. Então aí começou a evoluir mais o quê? Trazendo um amigo para uma reunião e tal. E ali eu comecei a aprender mais antes de eu empreender, porque você imagina, um cara que era olhador de carro, tá, por exemplo, eu lembro até hoje num restaurante chamado em Campinas, não sei se você já foi, Pobre Juan, um restaurante chique. Eu disse, meu irmão, eu não sei nem como é que eu tô aqui. Aí tava no meio de gente grande, lá no meio do empresário, que era o Samuel Rodovalho, Gustavo Bramaggio, entre outras pessoas, né? Aí eu Certo. ficava pensando, rapaz, eu quero chegar onde esses caras estão. Quero ter um carro bom, quero ter uma casa boa. Nada por questão de soberba, mas questão sempre de querer alcançar algo melhor. Sim. E aí... E o que é natural do próprio empreendedor. O empreendedor, ele tem essa centelha dentro dele, né? ele de sempre querer, de ter uma ambição. E ambição é diferente de... É diferente de Querer passar ganância, na isso. verdade. Ganância é totalmente diferente. A ambição é a fome, meu amigo. O empreendedor ele tem que ter fome de vencer. Né? Aí o que acontece? Ali, eu botei mais na minha cabeça. Ali eu quero empreender, eu não quero ficar... eu não quero ficar trabalhando para os outros. Mas é questão de mentalidade. Tem gente que às vezes ela se encaixa bem trabalhando para uma empresa. Tem gente que se encaixa, porque é o que ela gosta de fazer. Mas eu nunca me encaixei desse formato. Aí o que acontece? Aí eu vim a oportunidade de rodar de Uber, comecei a rodar de Uber com o carro de um amigo meu, né? Aí ele me locou o carro, comecei a rodar de carro, lembrando um quequezinho daqueles caixinha pequenininha que o povo via o carro e cancelava a corrida. Mas tinha que ir, né, pô? Ver o carro, o cara chegava e disse, pô, um queque, não vou não nesse carro não. Aí depois, eu disse, eu vou ter que comprar meu carro. Meu primeiro carro foi um HB20. Tá. Mas de Uber, você já tava, só pra eu inteirar aqui a linha do tempo, Sim. tá? Você rodando de Uber, você já tava com pensamento lá no... empreender, mas no que você falou antes Marketing multinível? Não. O que você falou antes foi o mercado de afiliados, né? Sim. Não, no mercado de afiliados ou foi depois? Não, o mercado de afiliados já veio quando eu tava começando a rodar de Uber. Tá. Então eu comecei a estudar ali sobre questão de afiliados, essas coisas. Tá. Aí dentro disso, eu nessa época, um pouco antes de começar a rodar de Uber, eu fazia faculdade de pedagogia, isso mesmo. Certo. E aí eu saía do trabalho, cansado, ia pra faculdade, estudava na Pio Décimo. E aí eu chegava e dizia, meu irmão, chega no 6º período, velho, eu disse, não dá pra mim não, isso aqui não. Tem gente falando, não, porque você não terminou? Eu disse, não terminei porque a minha cabeça é para empreender. Aí teve a época, já no segundo semestre do 6º período, eu saía da sala, ia pra biblioteca e ficava estudando sobre marketing multinível. E eu via os caras ali, né, evoluindo. Eu disse, meu irmão, não dá pra mim seguir isso aqui não, vou ter que... Aí larguei a faculdade, fui rodar de Uber, porque eu vi a chance de eu ter uma questão de tempo, né? Porque o Uber, querendo ou não, você tem questão de tempo, você faz seu horário e tal. E aí... o Uber, ele é uma economia colaborativa, né? Na verdade, ele foi criado justamente para quem tem um emprego, né? Já tem algo, e você fazer um extra, né? Que hoje, na verdade, é o trabalho e a profissão de muita gente, né? O Uber, mas ele iniciou-se com essa visão e essa temática. Né? Aí o que acontece? Dentro desse período mesmo de Uber, eu e minha esposa conseguimos ir pro Chile, conseguimos ir pra Argentina, coisas que não era algo que nós pensávamos lá atrás, né? Por causa das condições. E aí foi quando surgiu, eu lembro até hoje, eu tava rodando de Uber, né? Aí o Júri mandou uma mensagem pra mim, ele disse, tem um cliente aqui pra você iniciar o trabalho no tráfego. Só que eu tava estudando sobre Facebook e Instagram, não tava estudando sobre Google.
Aí eu disse, tá, beleza, mas você vai me dar uma orientação? Ele disse, eu te ajudo. Não cobrou nada por isso. Jurei esse cara, ele ajuda, ele não vai te cobrar nada e ele ajuda e depois vem algo melhor pra ele. Aí o que acontece? Eu disse, cara, eu não sei nada de Google. E era uma detetizadora, né? Não é de Melício, mas era uma detetizadora. Aí eu falei, tá bom, eu vou começar. Ele foi me orientando, tudo certinho. É, comecei com essa detetizadora. O meu primeiro cliente foi um cliente de R$ 300. Cobrei 300 a ele. E aí eu comecei a prospectar na internet. Fiz a prospecção com outra empresa que tem lá em Petrolina, que é uma cliente nossa, a cliente mais antiga nossa hoje, tem 2 anos. Utilizando o próprio tráfego pago para Sim. trazer mais clientes para você. Consegui essa cliente e aí foi evoluindo. Hoje eu tô aí na média de uns 12 a 13 clientes, com mais alguns aí que a gente tá trabalhando para prospectar. Ou seja, mas o meu primeiro cliente eu não sabia nada sobre Google. Eu tava estudando sobre tráfego, mas. Porque assim, tem uma diferença. Quando você vai fazer tráfego, existe as formas diferentes de você fazer o tráfego. Afiliado é um formato. O Sim. tráfego para negócio local já é outro. As estratégias que você usa é diferente. Por exemplo, tem gente que é especialista em produto black. Ou seja, pega aqueles produtos mais difíceis, como, por exemplo, crédito, algum produto ali que a gente chama do nicho black, ele é mais fácil de dar bloqueios. Então ele se especializa nisso. Cobra muito caro, se especializa naquele produto. Tem gente que é especialista em pegar, tipo, você, vamos supor, é um médico, aí pega aquela pessoa e faz um lançamento do curso para o médico. Já o meu caso é focado no negócio local. Eu pego pequenas e médias empresas e fazemos o tráfego para ela. Ou seja, é para a localidade, do estado ou muitas vezes para a cidade. E o que fez essa mudança, Givanildo, que você começou ali com afiliado, Sim. né? E depois você começou a estudar e, de fato, hoje, né, a sua empresa desenvolve tráfego. O que foi essa mudança de chave? Foi oportunidade? Foi alguma barreira que você viu nesse mercado? Ou foi uma questão de dentro de você, algo que lhe motivou mais para esse segmento? Na verdade, acho que foi vários fatores. O primeiro foi a oportunidade, né? Eu já estava querendo sair do Uber para empreender, porque eu queria tempo também com minha família. Segundo ponto é que o afiliado ele é um pouco mais difícil. Certo. Porque o que acontece? O afiliado você precisa investir do seu bolso ali para começar um produto. Tem a questão das questão dos bloqueios nas plataformas serem mais propícios a ser bloqueado, se você não souber muito. E tem a questão que o tráfego do negócio local, você tem o dinheiro do cliente que você investe, isso não quer dizer que eu não tenho que ter cuidado. É diferente. Isso quer dizer que, em vez de eu ter que pegar no meu bolso para investir, o cliente está botando no bolso dele, eu estou recebendo meu serviço para isso, para fazer o tráfego para ele gerar o resultado. Então, foi a oportunidade, mas não é que seja difícil fazer afiliado, mas a dificuldade é um pouquinho maior. Aí eu tenho o Thiago é um cara que eu fiz até um curso com ele, o Thiago Tesma, ele fala o seguinte: se eu for indicar alguém para iniciar no tráfego hoje, a não ser que ele goste muito, eu indico o cliente começar, essa pessoa começar com tráfego para negócio local. Porque o investimento geralmente é menor, a chance de bloqueio é menor do que você começar com afiliado. Você pega experiência, faz caixa e aí você faz um afiliado também. É o que muita gente também acaba fazendo nesse decorrer do caminho com o tráfego para negócio local. Hoje, Ivanildo, por exemplo, uma empresa que lhe procura para fazer tráfego, né? Quais os principais desafios, né, que você encontra ali para captar cada vez mais clientes? Para você fala para o cliente que a gente Para o fecha. cliente, Cara, eu vou dizer para você que não é o tráfego, é o comercial. é o próprio cliente. É o próprio cliente. Porque assim, Mas é estrutura? não, Estrutura que ele não tem ali comercial, bem definida? às vezes sim, e às vezes não ter uma boa abordagem para fazer com o cliente. Porque assim, eu entendo, porque assim, você é empresário, você chega no cliente, você quer fazer a venda, você não quer investir e não voltar. Mas o cliente do tráfego, ele tem uma particularidade diferente do cliente de indicação. O cliente de indicação ele já está praticamente pronto. É basicamente eu fazer um serviço lá com você, gostei, foi legal, uma pessoa, ou estou numa roda de amigos, ou indiquei alguém, pode dizer, ó, rapaz, eu estou precisando fazer um serviço X. Eu digo, ó, tem o Saulo lá, que eu fiz o serviço e ele resolveu o meu problema. O cara já vai praticamente pronto. O cliente do tráfego, principalmente quando a gente fala, as plataformas, elas são diferentes. O Facebook, Instagram, por exemplo, ele não é um cliente que ele está buscando serviço. Ele está lá, interagindo, seu anúncio chamou a atenção dele, ele clicou. Isso não quer dizer, pelo fato dele ter clicado, ele vai comprar. E aí depende por isso comercial. O que é que a galera fala? Eu vi uma frase de uma pessoa que ela é muito focada em vendas. Eu esqueci o nome dele aqui, mas posso lembrar depois. Que ele fala o seguinte: o lead fez com que o vendedor perdesse a qualidade. Porque ele chega o seguinte: eu estou fazendo tráfego para você. Aí tem chegando 10 clientes por dia, certo?
do tráfego, dá uma média. E aí você pega 9 não quer. O que você fala? Beleza, você não quer? Vai chegar mais 10 amanhã, correto? Exato. Amanhã vai chegar mais 10. O que é que o cara fala? Deixa aqueles 10 lá. Então, não quer vender o quê? Então, não quer dizer que o cliente não teve interesse. Ele pode dizer para você o seguinte: beleza, eu gostei, mas não vou comprar agora. A maioria faz o quê? Dispensa. Não tem uma abordagem. Por exemplo, hoje eu gostei de uma abordagem muito boa de uma loja, né, que eu tava vendo. Aí, a abordagem dela foi tão legal que eu peguei essa abordagem, copiei e mandei pro grupo dos clientes. Porque quando a gente fecha um contrato, eu crio o grupo, tudo certinho, né? E boto lá as pessoas que precisam estar na frente daquele projeto. Eu disse, ó, a abordagem dessa moça aqui me fez voltar para tentar negociar de novo. Porque, repare, eu tinha tentado esse com ela na quarta. Aí eu disse para ela o seguinte, ó, não dá, não vai dar agora. Hoje é segunda. Ela entrou em contato comigo de novo. Se fosse outro comercial, não fosse bem trabalhar, ela ia dizer, não, beleza. Pega esse lead de descarte. Não tem mais necessidade. Então, para mim, a maior dificuldade que tem hoje é o comercial. Não é nem de estrutura, é treinamento. Eu entendi. Existe muito no mercado, né? Pelo menos algumas pessoas já vi até reclamando, né? Ah, contratei tráfego pago, chega lead, mas não vira, né? Não é o lead que eu estava esperando, enfim. Ele sempre traz um problema, né? Ele sempre cria, na verdade, um problema, né? E então, pelo que eu entendi, você vai um pouco mais além do que o tráfego, né? Sim. Você traz o tráfego e você coordena ali pelo menos o início, né? Daquela abordagem, né? Geralmente você indica algum CRM, qual sistema, né, você indicaria? Né? Sistema que eu tô falando é processo, né? Sim. Que processo você indicaria a pessoa implantar junto com o tráfego? Mas antes de entrar nessa parte de CRM, você falou uma coisa interessante. Você falou que algumas pessoas vêm reclamar você que o tráfego não está funcionando. Ele sempre terceiriza a culpa. Você já prestou atenção que nunca ele fala, minha empresa não está funcionando comercial. Perfeito. É melhor ele dizer, é mais fácil para ele dizer, ó, o lead é ruim, sempre é isso. E às vezes, Giovanni, ele não estrutura para a capacidade produtiva que o tráfego pode demandar. E muitas vezes a falha deve estar aí. E às vezes não tem nenhum funil de venda. Ele não sabe nem a etapa que o cliente está. E aí entra a questão do CRM. Você ter, muitas vezes, o que a gente indica? Se o cliente ele não quer adquirir um CRM, que não é caro, sabe? Um CRM que a gente indica hoje, é a média de R$79 para um usuário, que não é caro. R$79,90 para você ter um funil de venda bem trabalhado para você saber a etapa que o cliente está, certo? Ou seja, essa moça aí que falou comigo hoje, ela sabe a etapa que eu tô. Etapa da jornada que eu quero que da venda. Então ela sabe a minha etapa. Ela diz, ó, ele tá aqui, eu vou tratar ele dessa forma. Se ele evoluir para essa etapa aqui, eu vou tratar ele dessa forma. A abordagem é diferente. Então o que acontece? Quando o cliente não quer adquirir um CRM, eu falo para ele, ó, a gente vai disponibilizar uma planilha, que é no Google Sheets, a gente acompanha junto, que é o que a gente faz. Fica lá certinho, acompanhando como é que tá, se tá evoluindo. E aí o que acontece? Nessa parte, a maioria das empresas não faz. Por exemplo, se eu chegar para alguns clientes, a gente fala assim, vamos lá, vamos fazer uma análise agora. Quantos clientes chegaram do anúncio? Não sei. Aí vamos supor, às vezes sabe, mas o que veio do Google, o que veio do Facebook, apesar da gente ter pixel, ter ali a tag também, eu posso falar um pouco disso depois, mas ele não anota, por exemplo, o que é que eu faço geralmente quando tem o CRM? A gente cria uma tagzinha ou um funil e coloca lá, Google, tag vermelha, ou Facebook, tag azul, então você consegue depois fazer escorrer melhor e saber o que veio do tráfego, que vendeu ou não vendeu, porque eu sempre falo, eu tenho uma vez que uma pessoa chegou para mim, eu falei, poxa, o cliente não tá me dando dados. Aí a pessoa falou pra mim, tá lhe pagando? Eu disse, tá pagando. Então deixa. Senão, não é assim. Eu preciso fazer com que ele também entenda que o meu trabalho funciona e que o trabalho dele não tá legal. É gerar valor. Exatamente. Né? É gerar valor. Aí o que é que eu fiz pra ele? Eu não ganho se ele instalar um CRM, mas eu disse pra ele, instala um CRM, eu acompanho você. Meu ticket não aumentou com ele, mas, entendeu? É tanto que eu tenho clientes hoje que tá 2 anos comigo. E clientes que viraram amigo. Por exemplo, Melício Menzo, que também faz parte do Expandir, ele virou um amigo. Então, o interessante não é só você fazer com que o cliente lhe pague, é fazer com que o cliente também vire o seu amigo, vire uma pessoa que vai lhe indicar. Isso é muito legal. Sabe o que me chama a atenção, Givanildo? Quando a gente iniciou, você faz tráfego, né, para o Expandir hoje, e eu tinha um certo preconceito com o tráfego. Você acompanhou esse processo? Foi uma reunião difícil ali. Foi uma reunião difícil, né? Tinha um certo preconceito com o tráfego, porque eu achei que, né, talvez não viesse tão qualificado, talvez, né, viesse pessoas ao qual a gente não estaria preparado para receber aqui, no sentido de puxar um histórico da pessoa, né? Porque o Expandir tem que estar pessoas certas, né? O grupo ele precisa ter pessoas boas, né? Sim. Com valores, com princípios, né? Enfim.
E você me convenceu a melhorar o processo, né? Você disse, não, Saulo, não é por aí. Deixa, apesar de eu ter duvidado, mas você disse, deixa que eu vou fazer. E aí a gente fez ali a mecânica, né, de Sim, landing page, prioritariamente, né, ali para o e-mail, que não tava dando certo por uma questão de, pô, você recebendo e-mail toda hora, sim, você... sim, E aí você fez o Google Sheets, que me chamou a atenção. sim. Você utilizar essa ferramenta, né, para que a gente, a partir daí, pudesse entrar em contato com essas pessoas. E isso foi muito bacana, né? Você não ficou acomodado. Sim, Diz assim, tá ali me pagando, eu tô levando o lead e tá tudo certo, né? é. Você foi além o tempo todo. É aquela parte, né? Tipo, eu poderia dizer assim, não no seu caso, mas em outros casos. Você tá me pagando, você finge que trabalha, eu finge que faço. O importante é que chega o seu lead pra você. E existe muito isso no mercado, né? Tem, tem. Infelizmente. Tem gente até que recebe e some. Tipo, ele fecha um contrato 3 meses, eu já vi. Você fecha o contrato três Eu acho que meses, isso em toda a área, é. mas no tráfego também. Vai ser Fecha o diferente. contrato 3 meses, o cara, tipo, você vai. Mensal é X. Mas se você paga lá o contrato todo, vamos supor, tá, de 1.000 vai ficar por 1.000, vai ficar por 800, você pagando todos os meses, cada mês. O cara vai lá, paga, o cara some. Entendeu? Então, assim, o principal é que você faça um trabalho e agregue valor. No nosso caso, que você estava falando, eu falei, Saulo, vamos fazer o seguinte, vamos gerar aqui as etapas. Você falou, Júnior, eu estou muito preocupado de chegar ao lead desqualificado. Senão, não vai chegar porque você que vai triar isso aí. Então, o primeiro ponto é, o lead vai chegar, vai para a página de vendas. Então, ele vai ver lá como é que é o expandir e tal. Se ele tiver interesse, ele vai clicar. Se ele nem vai clicar, se não for o perfil dele. Perfeito. Segundo ponto, ele ia pro e-mail, que ia passar por um processo seu que você olhar. Pô, esse cliente aqui, até você mandou um lead para mim e disse, ó, isso aqui não é qualificado. Eu disse, beleza, mas você já viu que você pode fazer atrás daí. Depois passa a reunião. Ele vem pra reunião, faz parte, depois passa para onde? Pro comitê analisar. Então, assim, não tem como a pessoa vir sem ter um processo. Então, aqui no Expandir cria um processo. Página de vendas, e-mail, você analisa, reunião, o comitê para analisar se aquele perfil faz sentido para expandir. Só para quem está nos ouvindo, né, nos vendo aí, Sim, entender, aqui no Expandir, toda pessoa, todo convidado que vem e ele quer fazer parte, ele primeiramente preenche a ficha e essa ficha, esses dados, na verdade, né, é enviado por um comitê. O comitê ele é feito de pessoas que representam os membros, tá? E a partir daí é o comitê que decide a entrada do membro. Aqui quem toma a decisão de entrada é o próprio grupo. Afinal de contas, né, você faz negócio com quem você confia. sim. Então você precisa tomar a decisão. Só para o pessoal entender, eu estou lhe interrompendo aqui. Sim, não, relaxa. Não. E falar nisso, para entrar nesse ponto, eu digo sempre o seguinte: eu falo sempre pro Joiri, né? O expandir é um ambiente tranquilo você estar, né? Por exemplo, teve 2 quintas que eu não pude participar, porque eu tava com meu filho. Eu disse, meu irmão, tô 2 quintas sem participar do grupo, porque não é só o ambiente de negócio, é o ambiente do pessoal que é leve. Então você Sim. vem, toma um café, conversa, ri, depois tem uma reunião. Então, assim, só para deixar também pro pessoal aí, não é só questão do negócio, é um ambiente leve você participar. E quem participa já sabe disso, né? Mas Exatamente. é isso. A gente tá aqui para se somar e entrando nesse processo que falou, a gente criou um processo. Perfeito. Então, para chegar o lead até o ponto final, que é a conversão, a gente criou um processo. Não é à toa, né? Nada é Sim. à toa, né? E aí, isso me encantou muito. No seu caso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Givanildo. O tráfego pago, ele não é novo. Sim, Ele já tem um tempo, né? sim. Eu acho que ali, talvez até antes dos anos 2000, né? Ele começou, né, ali muito embrionário, Sim. né? Veio toda aquela leva ali, aquela onda, né, do tráfego pago. Eu acho que o grande propulsor dele talvez foi o Érico Rocha, né? Que é um tipo de tráfego, né? Sim. Que é o que ele faz os lançamentos. E chegamos até aqui. Você acha que o tráfego pago ainda tem muito a evoluir e para onde você enxerga essa evolução? Evoluir ele sempre tem, sempre vai ter, né? Então, nessa questão, eu tava vendo uma coisa muito bacana, que é o seguinte: todo mundo não é só fazer o tráfego, certo? Por exemplo, o tráfego ele é um leilão, correto? Então, a plataforma, você paga mais, então ela aparece mais, mas vai aparecer mais seu anúncio. Mas também não é só isso. A plataforma, o que é que ela prioriza? Ela prioriza a qualidade do seu anúncio para o cliente. Então, às vezes você pode pagar, por exemplo, R$ 60 em Dona Maria e o seu concorrente está pagando 30. Só que o que é que a plataforma ela prioriza?
entregar algo de qualidade para eles. Então, é muito mais prioridade para eles, os usuários, do que quem está pagando o anúncio. Então, se o seu anúncio tem uma qualidade boa, por isso que a gente fala sempre, principalmente tratando de Facebook, Instagram, de criativos, se o seu anúncio tem um criativo bom, tendência que ele vai performar bem. Então, por isso que a galera fala, tá dando poucos cliques, tá dando pouco mensagem, porque o criativo não é legal. E aqui é uma coisa que a galera não prioriza muito. Por exemplo, por isso que eu falo, anunciar, todo mundo anuncia. Mas como é que você anuncia a qualidade do seu anúncio é diferente. Você olhar, por exemplo, você vai para o Google, como é que o meu anúncio está performando? As palavras-chave. Como é que se ele está sendo direto ao público? Quando eu levo para a página de venda, qual é a página de venda? Então, uma coisa que eu acho que é uma boa tendência que acontece muito é que, como tem muita gente anunciando, querendo ou não, o leilão é mais caro. Por exemplo, eu não sou dessa época, mas se você pegar lá para 2012, 2011 ali, que começaram a anunciar no Google, o custo por lead e o custo comercial era muito mais barato. A galera até brinca, pô, eu pagava 50 centavos numa conversão, tô pagando 10 reais, 15, sei lá, 20, porque muita gente começou a anunciar. Só que não é só anunciar. É tanto que você vai ver que vai ter pessoas que vai dizer, ó, eu tenho uma frustração porque eu anunciei que a empresa não funcionou. É uma disputa pela atenção. Exatamente. Mas não é só disputa pela atenção. É a questão da qualidade que você entrega. Como é, porque assim, como eu te falei, o Facebook, o Google, ele prioriza você entregar algo de qualidade para o usuário dele, para que ele continue e mais pessoas venham a usar as plataformas. Se não tem uma boa qualidade, ele não vai entregar muito seu anúncio. Por mais que você pague bem a ele. Pô, você tá com um anúncio lá, um criativo todo torto, não tá sendo bem claro com o cliente, não tá chamando a atenção, e aí você entra que você falou do Érico Rocha, que o cara é especialista em lançamento, que ele criou uma metodologia ali que faz com que você, de fato, evolua naquilo que você quer criar. Então, assim, não é só entregar o anúncio, e aí você entra naquela parte que você fala lá também, e aí entra a parte, não é só comercial também, é o tráfego. Depende de quem tá fazendo o tráfego também, porque eu já peguei clientes que a gente, por exemplo, vai fechar lá o serviço, digo, ó, o valor é X, vai ser X por conta disso e disso. Ah, mas eu quero diminuir o custo. Pode tirar aí, então o design. Eu faço os criativos. Ué, quando você vai ver o criativo, velho? A gente sobe o criativo, aí o cliente vai dizer, ó, não tá performando a campanha. Mas também o criativo não tá chamando a atenção do cliente. Diferente do Google, que é palavras, né? O Google você usa a palavra-chave, as palavras certinhas. Por exemplo, se eu colocar aqui network no Google, eu quero que o meu anúncio do Expandir apareça em primeiro, mas aí precisa estar bem detalhado com o cliente. A página também pode receber muitos cliques, mas não receber muitos cadastros ou não receber muita gente no WhatsApp, porque não tá muito legal. Você recebe muito clique e pouca conversão. Então, e uma coisa que eu acho que é uma tendência a ser é aquela questão do 1 a 1. Você levar para o WhatsApp, fazer 1 a 1, que é onde entra a questão do comercial que eu falei. A galera não tem muita paciência. Entendeu? Aí Sim. sempre a culpa é o líder desqualificado. Entendi. Entendeu? Ô, Givanildo, conte pra gente um caso, tá? Que, assim, teve um impacto bem significativo aí do seu trabalho com o cliente, né? Um impacto onde houve, de fato, uma transformação daquela empresa com o seu trabalho. Tem várias, mas assim, eu vou especificar duas, por exemplo. Eu vou especificar a questão da escola, que a gente começou com eles, já faz por 2 anos, nós fazemos para ele a parte do tráfego e social media, gestão de mídias sociais. E aí, no primeiro ano que nós fizemos, que foi 2024, 23, 22, nós começamos a fazer em 22. Ela teve 35 matrículas do tráfego. Só que a gente tava entendendo ali como é que funcionava o trabalho. Ela ainda não tem um comercial tão legal, precisa estruturar, a gente tá sempre cobrando. Eu tô sempre. Você imagina, eu não preciso estar cobrando, mas eu tô cobrando sempre. Melhora o seu comercial, melhora o seu comercial. Não é legal você ficar atendendo. Que eu sempre falo, dono de empresa não é para ficar nessa parte. Precisa ter alguém que fazer e você expandir a empresa. Né? O dono precisa estar no estratégico, exatamente. Né? Não no operacional. Aí, no segundo ano, nós conseguimos fechar 70 matrículas, que foi ano passado, de tráfego. Ou seja, deu um pulo de 35 para 70 matrículas. Então, essa aí para mim é uma das melhores coisas. Se você pegar que a escola, ela é, como é que se diz? Tem um contrato de 12 meses. Se você analisar o que aquele aluno vai trazer de retorno em 12 meses, mais quem entra ali natação, quem entra também judô, enfim. Então, o custo desse cliente pode ter sido 10, 5, 15 reais, mas o retorno dele em 12 meses vai ser bem legal. Outra que eu sempre falo, inclusive eu vou falar também aqui, é o Melício, detetizadora. Então, a gente começou ali com investimento baixo, foi ampliando. Quando o Melício foi aí entra uma coisa, Saulo, você tinha falado algo sobre o canal de aquisição. Por isso que eu falo, que você falou, eu não estava muito convencido do tráfego, porque as pessoas vão indicar, isso é um canal de aquisição. Outro canal de aquisição é o tráfego.
E no caso Melissa, quando eu prospectei ele fazia o tráfego, né? Aí eu falei, cara, eu faço tráfego aqui e tal, tal. Ele falou, vamos conversar? Tá bom, eu disse, quanto é que você paga de anúncio? Aí eu tinha que jogar isca pra ele vir, né? Então ele falou, paga o X. Se a gente continua com seu X. Não, ele pagava um valor X, eu falei, então vamos fazer o seguinte, você diminui X no anúncio e para complementar esse valor é meu serviço. Ele, beleza, então, vamos fazer. Aí ele, nos primeiros meses, ele disse, pô, deu resultado, tá dando resultado aqui, meu anúncio tá aparecendo bem, tá aparecendo na frente dos meus concorrentes, então, e é um cliente que já tá conosco há 2 anos já, faz 2 anos. Então, assim, pra mim tem outras, mas a melhor experiência pra mim tem outra dedizadora também de Petrolina, que também é bom, mas tô falando com a Melissa aqui, é pra você expandir, né, puxando um pouco a sardinha dele. Claro. Então, o Melício e essa escola são 2 cases muito legais que a gente tem, entendeu? Tá, E entrando nesse detalhe, a gente fechou, por exemplo, com a Escola do Rio agora. Massa. E essa escola do Rio foi indicação de alguém que cuidava dessa escola que eu te falei, que eles ganharam um projeto para eles analisarem a métrica da escola. E ele viu o nosso trabalho e indicou para essa escola do Rio. Dentro disso, a gente entrou com o comercial. Ele já tinha tido 2 pessoas no comercial interno que não funcionou. Aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte: eu posso lhe indicar alguém da nossa empresa aqui e ela vai trabalhar home office, online. Você veja, a escola é do Rio, ela está em São Paulo. Mas ela já conseguiu. Ela começou como? Pegou uma lista de clientes que eles tinham, que não eram alunos, não eram pais da escola, de alunos da escola, e ela começou a ligar. E ela já conseguiu ali fechar 6 visitas para a escola. Porque qual é o foco dela ali no comercial? É fazer com que o cliente vá até a escola. E daí, a escola tem que fazer o trabalho de fazer a conversão. E esses projetos que já estão mais estruturados, né, você falou, e me conta assim um projeto mais recente que você pegou e você tá vendo assim uma evolução muito grande nesse projeto e o que foi que você fez para ter essa evolução de forma rápida? Cara, do próprio Expandir, na sexta-feira, que é a IBS. Você conhece na IBS da Gisele? Sim. Pronto. Nós implementamos ali inclusive tive reunião com ela sábado, nada melhor que você perguntar ao cliente como está funcionando. Perfeito. Ela passou um bom feedback. As taxas de conversão ainda não estão da forma que nós queremos, porque é o primeiro mês, e aí entra a questão do que eu te falei, da pressa. Tem pessoas que entram para fazer um anúncio e no primeiro mês ela quer um boom. Se ela tiver paciência, ela sabe, ela vai conseguir evoluir, porque a gente também precisa entender as métricas da plataforma. E nesse processo, a gente implementamos com ela o CRM, implementamos com ela acompanhamento com a menina que é o comercial. Percebemos, por exemplo, nesse processo, que a menina ela tem uma boa didática para atender, mas aí não depende muito dela a conversão, que depende muito da Gisele. A gente pensou o seguinte, Gisele, você abordar esse cliente aqui é muito melhor, porque você vai entender o momento do cliente, vai ver o momento como ele pode fazer a forma de pagamento, e aí você aborda. Então a gente tirou essa parte da menina para que ela fizesse. E aí é uma coisa que a gente tá evoluindo com ela. Então, para mim, o da Gisela ali também da IBS, né? É um ponto bem legal que a gente tem de case. E Givanildo, hoje a gente está aqui vivendo num mundo muito tecnológico, né? Sim. O tráfego já é uma tecnologia. Eu brinquei no início, né, sobre você é o panfleteiro digital, Sim. né? E de fato acontece mais ou menos dessa forma, Sim. né? Você, só que diferente da panfletagem, aquela panfletagem de sinal, né, que você entrega o panfleto a todo mundo e tem pouco resultado, né? O tráfego pago é como se ele entregasse um panfleto, né, só para quem interessa, né? Sim. Então por isso que vem o resultado e é até mais barato. Mas falando assim, como é que você vê essa integração de novas tecnologias, né, nesse trabalho e como você explora essas tecnologias? Por exemplo, inteligência artificial, que está muito presente hoje já na vida das pessoas. Sim. Por exemplo, a questão de inteligência artificial é uma coisa que eu ainda estou estudando bastante para implementar. Mas, por exemplo, se eu olhar para o chat GPT, muita gente tira texto de lá, tira copy de lá, para dizer, mas então eu vou fazer o anúncio que eu tiro do chat GPT. Mas não é só você pegar, tirar um anúncio, criar um anúncio do chat GPT e subir. Não, você tem que saber enxergar o que você tá vendo. Exatamente. Porque como eu não sou da área, o chat GPT me entrega lá uma porcaria, eu vou entender que é a oitava maravilha do mundo. E muitas vezes, como eu não sou profissional da área, às vezes o texto não tá bem assim, né? Até ele mesmo fala no final que o texto é para ser adaptado. Ele não diz que Sim. é 100% aquilo. Então, assim, uma coisa que a galera tem usado muito isso é a questão do chat GPT. Na questão que eu não uso ainda, mas o pessoal já usa bastante, são vídeos elaborados pela própria inteligência artificial. Você bota o áudio, sobe aquele vídeo, até tipo como se fosse aquela moça que fala no GPS, né? Você bota lá, você produz o vídeo, bota ela faz a narração. São criativos, inclusive, funciona bem.
algumas áreas, em alguns nichos. Eu já vi criativo como esse, que você sobe, pega esse criativo, ela gera o áudio e ela fala ali, por exemplo, você já deve ter visto. Você de Aracaju que está precisando fazer um transplante. Aí a inteligência artificial vai falando e narrando o vídeo, e aquele vídeo muitas vezes funciona porque você está falando diretamente. É você de Aracaju que precisa fazer um transplante capilar, por exemplo. Então ela está falando direto com essa pessoa. Então, uma das coisas que a galera tem usado muito na inteligência artificial é essa questão, ChatGPT, os vídeos, a criação de vídeo, porque acaba tirando um pouco mais da sua correria, mas isso não quer dizer que substitui totalmente a máquina humana, porque o humano ele vai raciocinar um pouco melhor em algumas coisas. Você vai entender a pessoa melhor do que um robô. Lógico que o robô tem toda a inteligência, mas nessa questão eu vejo o seguinte: vai evoluir muita coisa com isso, não tem como correr, mas a questão até alguém brincou bem assim, vai acabar com os copy. Não vai existir mais copy. Não tem como, porque assim, ele vai entender mais a questão da pessoa do que a inteligência. Como eu falei, é exatamente isso. Eu boto lá, pede um texto, por exemplo, ChatGPT, me ajude a criar um texto para pessoas que, sei lá, tem problemas com saúde, quer adquirir um plano. Aí você chega lá, bota, ele não vai lhe dar 100%. Aí ele fala, Precisa se adaptar. se adapta o texto, melhora aqui, não quer dizer que é 100% isso. Poxa, Vanildo, quando você percebeu, assim, quando você percebeu que as pessoas começaram a te ver como autoridade já nesse seu ramo de atividade, e me conta também, já aproveitando, fazendo uma pergunta só, me conta também como foi que o Expandir te ajudou a construir essa autoridade. Vamos lá. Na questão das pessoas ver como autoridade, é o seguinte, eu até fico às vezes pensando, será que isso está acontecendo mesmo? Porque você pega um cara que veio de lá de baixo, olhava carro e tal, e você chega, tá no meio de pessoas de nome, né? Você tá no meio ali, por exemplo, vou dar uns exemplos aqui, pode ser? De nomes aqui do Expandir. Você tá no meio de um Saulo, por exemplo, de um Marcos Pavan, né? De uma Ana Clara, por exemplo, da Emiv. Então, você tá no meio Lucas, de pessoas, né? O Lucas que teve o episódio passado aí, né? do Lucas, que é seu fã, por exemplo, do Lucas. Você tá no meio de pessoas que eu botei um texto uma vez no Instagram que eu falei, antigamente eu estava lá fora olhando o carro de um povo desse. Hoje eu tô no meio dessas pessoas. Então, o Expandir abriu muito a minha mente para crescer, entendeu? Dentro da outra pergunta que você fez, Saulo, só, desculpa, você falou o que ajudou a expandir. Como você percebeu, quando você percebeu já que as pessoas te viam como autoridade nesse assunto, né? Como você enxergou isso e, né, a pergunta era como o Expandir te ajudou com isso. Sim. Na questão do Expandir, eu respondi que é a questão que me ajudou muito a evoluir. É tanto que eu... Mas como você acha que o Expandir entregou isso? Como foi que você percebeu dentro do Expandir? Cara, a questão, primeiro, de um ajudar o outro, né? Você precisar ali da necessidade de uma ajuda na questão de uma dúvida. Se a pessoa chegar, Junildo, eu posso sentar com você e te ajudar, eu posso você fazer uma reunião com a pessoa sem aquele compromisso de você ter que, eu vou te ajudar, mas eu quero algo em troca. Entendeu? Tem prospectado. Exatamente. Então a pessoa chega, você senta com uma pessoa, por exemplo, uma última reunião que eu tive foi tive uma reunião com o Lucas, por exemplo, o Lucas, que fez o último episódio. Era uma troca de ideia bacana, sem um compromisso de fechar com o outro. Sim. Eu vou fazer reunião se você me pagar meu tempo, vou fazer reunião se você fechar comigo, não. E você acaba pegando insights ali de coisas que você não tem noção, mas o cara acaba lhe ensinando. Então, isso me ajuda muito a evoluir, porque são coisas que eu não tinha ideia, o cara me passa. Por exemplo, o Hernandes, né, que ele fala, vamos sentar para a gente melhorar essa questão aqui ver o que a gente pode fazer pro comercial. Por exemplo, a gente criou agora um grupo de pessoas que no Expandir trabalham questão de escola pra gente se somar. Então, isso ajuda muito. Aí vai ali, o Renê, enfim, o Lucas, pra gente criar um grupo pra ver o que é que um pode ajudar o outro naquilo que você tem necessidade. Eu tô precisando de prospectando escola pro tráfego, até pro final de ano agora. O Lucas já tem a questão dos projetos. Então, você se soma. E aí, às vezes, você tem uma ideia do seguinte, eu tenho uma escola que tá precisando. Aí o Lucas pode chegar, eu tenho uma escola que tá precisando do tráfego. E assim você vai ajudando um outro. Então, isso aí eu acho muito bacana e que me ajudou muito a evoluir e ver coisas que eu não... enxergar coisas que eu não enxergava antes. E na questão do quantas pessoas me veem como autoridade, é questão do resultado. Se você não entregar resultado, você pode esquecer que as pessoas não vão te procurar. Agora, se você entregar resultado, elas vão lhe indicando, elas vão falando, o Givanildo faz o tráfego assim e tal. Por exemplo, você falou o seguinte, que você não estava um pouco fechado para isso. A gente foi lá trabalhando. Um pouco não, totalmente.
Totalmente. Foi a reunião mais difícil que eu tive, foi com o Saulo pra fechar. E aí, a gente conseguiu entrar e dizer, não, Saulo, dá essa oportunidade pra gente mostrar. E assim, Gil, só pra eu, né, eu acho que preciso fazer justiça Sim. aqui. Eu tava totalmente fechado, mas por pura ignorância minha, né? Porque eu não conseguia entender, porque eu não conseguia entender assim, a pessoa que vem pro Expandir, geralmente ela vem por um convite de uma outra pessoa. Sim. Ou seja, ela vem meio que validada, né? E essa era a minha maior dúvida de como você ia trazer, né? E a gente fazer esse processo. E você construiu esse processo junto com a gente. Então, essa, para mim, se eu for te perguntar da sua empresa, essa para mim foi a maior diferença. Sim. Você não me entregou um processo pronto e disse, vá lá e se vire. Você veio junto no processo. Sim. Então, para mim, isso foi o divisor de águas, né? E se você me perguntar hoje, Saulo, você está satisfeito com o tráfego? Eu diria que eu não vejo mais o Expandir sem fazer tráfego. Sim. Né? A gente precisa fazer tráfego, até para que as pessoas conheçam mais o Expandir, né? Tragam mais. O sucesso do podcast se deu muito por conta do tráfego, né? Que eu te liguei ali e falei, cara, né? Vamos fazer, vamos subir esse anúncio, vamos mostrar mais gente no Instagram e trazendo ali pro YouTube. E ontem eu tava olhando a métrica, eu acho que uns 15% ou mais vieram através de outra plataforma, ou seja, veio atrás do Instagram, né? Vieram através do Instagram para ver o nosso conteúdo. Sim. Né? Então isso mostra que o quão é importante as empresas investirem nisso, né? E o custo é baixo, né? Aí entra uma coisa que uma frase que eu ouvi do seguinte, que é do Thiago Tessman, que ele fala, que aí você falou que não vê mais Expandir sem tráfego. Se você não anuncia, o seu concorrente anuncia. E aí, Perfeito. Seus clientes estão lá. Aí você pode dizer, mas eu não tive sucesso com tráfego X. Não quer dizer que o fato de você não ter tido sucesso, até comigo, já teve pessoas que fez tráfego e não funcionou, ok, tudo bem, segue a vida. Teve pessoas que não deu certo e voltou depois. Mas é o que eu tô falando, né? O que a gente falou o tempo todo aqui. Sim. Às vezes a pessoa ela quer fazer tráfego e até faz tráfego, mas ela não se adapta a isso. Sim, exatamente. Exatamente. Né? E isso. eu acho que é o grande erro das empresas. E como você falar, terceirizar o problema. O problema é do tráfego. Não, meu amigo. O tráfego ele vai trazer. Né? Talvez você não esteja com o profissional correto. Sim. Precisa lhe conhecer. Sim. Né? Mas o tráfego ele funciona. E funciona para todo mundo. Por que não vai funcionar para você? Por exemplo, você pega, por exemplo, eu tenho 200 leads, certo? Converti 2. Então quer dizer que todos esses leads é ruim? Ele pode não estar no momento, como eu falei. Aí na questão que a gente pega os leads que já chegaram para Expandir. Eu vi uma que ela veio através do anúncio e ela no Instagram dela, ou seja, ela não foi prospectada por ninguém, dificilmente, ou seria, eu ia demorar a ser, para alguém de Expandir, que talvez não conhecesse ela, veio e no Instagram dela, eu vi que ela falou muito bem de Expandir lá. Gente, eu fui numa reunião hoje, eu lembro até hoje o texto, ela postou na semana passada. Eu fui numa reunião hoje, retrasada, desculpa, e que uma coisa que me chamou a atenção lá no Expandir é que eles começam com notícias boas. Ou seja, ela já abriu a mente de algumas pessoas para vir para o Expandir e dizer, poxa, quero conhecer o Expandir. Começar a seguir. E aí tem aquela questão, Saulo. Às vezes a pessoa não vai diretamente clicar no seu anúncio, cadastrar ou comprar. Ele vai fazer um caminho inverso. O caminho social. Ela chega, vê seu anúncio, eu faço muito isso. Não clica no seu anúncio, ele vai para o Instagram, começa a seguir você, vê se você entregar algo de qualidade, conteúdo, depois ele compra. E aí entra aquela, se você tiver com muita pressa de vender, todo mundo quer vender, lógico. Se você não tiver um pouco de paciência de trabalhar esse lead de converter, você não vai converter ele. Pode ter certeza, vamos lá, a Maria clicou no seu anúncio, e você diz bem assim, a Maria veio e é desqualificada, não comprou. A Maria também clicou em outro anúncio, do mesmo nicho, por exemplo, vamos supor, na escola. Ela clicou no anúncio da escola X, e aí o Facebook ou o Google entendeu que ela tem aquela necessidade também, ela tem aquele interesse. Ela clicou no anúncio X de outra escola. Será que realmente ela foi desqualificada ou a outra escola vendeu? E a sua não vendeu, por exemplo. Entendeu? Então entra isso. Ela não clicou só no anúncio de ela clicou no anúncio de 1, 2, 3, porque ela, de certa forma, mostrou interesse. Pode ser que a outra foi mais ágil e comprou. Até porque as plataformas, elas hoje são muito inteligentes, né? Sim. Se você clica no anúncio de escola, ela entende que você está buscando escola. Sim. E ela vai mostrar mais escolas. Sim. Né? Então, vira ali, né, uma disputa, né? E aí quem vai converter mais, aí depende do seu comercial. E é o que você está falando desde o início aqui. Sim. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu moro na Jabotiana, certo? Certo. Eu ia matricular meu filho na escola lá. Então, repare, eu fui atrás da escola. Eu disse, eu vou botar meu filho nessa escola, porque tinha um amigo meu que a filha estudava lá, a gente ia, né? Eu ia levar, ele ia buscar, enfim. Ia me ajudar com o tempo. Facilitava. Porque o tempo hoje é tudo, né?
E levar filho pra escola e buscar é um pouco puxado, apesar de eu gostar. E aí eu disse, ó, isso foi ano passado. Dia 1º de junho, eu vou matricular meu filho. Ok. Pergunta se essa escola... Eu não matriculei dia 1º de junho, porque a diretora da escola que eu estudava disse, ó, deixa seu filho aqui mais um pouco, ele gosta da escola e tal. Eu disse, tá bom, vou deixar até o final do ano. Pergunta se essa escola entrou em contato comigo dia 2 ou dia 1º. Nada. Nada. Qual era deles? Pô, esse cliente vai matricular aqui dia 1º. Se ele não entrar em contato, dia 12 entra em contato com ele. Porque ele veio atrás de mim. Então, a chance dele converter é maior do que alguém que só tá com pequeno interesse. Beleza. E eu disse, eu vou matricular. Eu não disse, estou pensando. Tá bom. Quando foi final de ano, eu tinha que mudar meu filho qualquer de escola por causa da distância. Ia botar lá. Aí falei pra escola, ó, vou matricular e tal. Mas eu falei pra eles, ó, eu vou matricular porque é perto, mas se eu comercial é ruim. Falei pra eles, se eu fosse depender do seu comercial, meu filho não estudaria aí. Só que aí acabou que na questão, esse meu amigo, ele se mudou. Disse, não tem mais porque eu botei ele aqui. Não, eu vou ter que levar e buscar. Então, eu não vou mais botar aqui. Eu botei em outra escola, que inclusive é uma cliente nossa. Ou seja, mesmo assim, a escola não entrou em contato com a gente, nem para perguntar, Joanil, eu tenho aqui uma proposta para você não deixar ele aqui. Ou seja, praticamente eu entendi o seguinte, ela não está precisando vender. Então, isso é uma coisa que chama muita atenção. Por exemplo, se eu pegar a empresa que nós fizemos o tráfego e parou, por exemplo, e acontece, você não vai ficar com todos os clientes muito tempo, acontece. E fala bem assim, cadê os leads que veio do tráfego? Você continua com eles, algum vai dizer, não sei nem onde tá. Ou seja, pagou um custo por conversa, quando vai mandar para o WhatsApp, por exemplo, R$2, R$3, só porque não tá mais fazendo tráfego, descartou os leads. Não tá no CRM, ou se perdeu a planilha, entendeu? Ou, por exemplo, vou dar exemplo aqui, eu fui visitar um cliente com um amigo meu lá na Esplanada, né? E aí ele falou o seguinte, aí eu fui com a intenção de mostrar o tráfego para ele, mas vi que a necessidade dele não era tráfego. Também apresentei a necessidade do cliente, era um CRM. Entendi. Ele anotava como se ele vende vidros, ele anotava a metragem toda no papel, e um dia a moça que ajuda ele saiu de férias, ele tinha um cliente que ele tinha fechado o serviço e não sabia onde estava mais o papel. Ou seja, aí eu explicando para ele, mesmo assim não entrou na cabeça dele o CRM. Ele continua onde? Anotando no papel. E ele perdeu a metragem que ele teve que fazer outra metragem que a parte de perder o cliente. Então, é uma coisa interessante isso. Eu acho um dos erros mais graves das empresas também e eu vejo muito profissional com essa mentalidade que é assim, não, eu tenho um produto, um serviço de qualidade, eu não preciso vender. Sim. E esse é o maior erro, né? Na verdade, todo mundo precisa vender. A venda, ela vai, como você falou, ela vai acontecer. Inclusive, pode ser que seu concorrente já esteja vendendo. E Sim. você não, né? E eu vejo muito presente isso quando as empresas falam em tráfego pago. Sim. Né? Muitas delas ainda não fazem, na verdade. Não. E tem um preconceito, inclusive. Como eu tinha. Sim, sim. Né? Eu achava que... Na verdade, não é que eu tinha um preconceito, mas eu achava que para o meu negócio aquilo não funcionava. Sim. E eu queria te perguntar sobre isso. Existe algum negócio que você não indicaria o tráfego pago? Cara, eu já tive experiência que eu dizia, eu não faria hoje. Não vou dizer que eu não indico, mas eu não faria. Entendeu? A sua empresa. Eu não Mas faria. não que não cabe o tráfego. Não que não cabe, porque quando eu falei, tem gente que se especializa naquela área. Por exemplo, tem gente que ela faz tráfego apenas para imobiliária. Ela se especializou total em tráfego imobiliário, ela criou um processo. Eu conheci uma empresa que só fazia para loja de roupa feminina. Pronto, então, mas trabalho, por exemplo, eu conheço gente que fatura muito só vai entrar para e-commerce. Ele cobra ali, por exemplo, X valor mais uma variável em cima das vendas que vem de tráfego. E ele se especializou em e-commerce. Eu não tenho esse intuito, por exemplo, de especializar em... Não é isso. Não tem esse intuito de especializar em e-commerce. Mas tem gente que gosta. Tem gente, por exemplo, uns nichos que eu, por exemplo, que eu não pegaria hoje, festas e eventos. Não, porque eu já fiz uma vez, não deu muito certo e não quero repetir. Eu prefiro fazer com algo que eu já Você acha que existe uma barreira grande ali e você não... Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que outro profissional que tenha um pouco mais de expertise com essa área domine mais. Por isso que eu te falei. O fato de você ter fazendo novo tráfego, por exemplo, fez comigo e não funcionou, não quer dizer que vai funcionar com outra pessoa. Então, entendeu? com você, quais são os nichos que mais você daria resultado? Pronto. Que você gosta de trabalhar? Não só que daria como dá hoje em dia, né? Você, Sim. detetizadora, escola, deixa eu ver aqui, loja de celular, tem também loja de celular. Outra empresa, outro também que a gente faz agora também higienização também de sofá, essas coisas são nichos que a gente não que a gente não pegue outros. Eu analisaria muito, mas esses são os nichos que eu mais tenho resultado e que eu digo para você assim,
a gente consegue implementar um processo aqui porque a gente já faz, entendeu? Tirando a loja de celular, eu vi que você é muito focado em empresas de serviço, né? Sim, sim. Você prestação de serviço. julga que serviço tem um retorno melhor do que o varejo ou distribuição? Cara, depende muito, porque, por exemplo, a questão do serviço é porque você já tem uma plataforma que tem um lead mais propício a comprar, que é o Google. Então, por exemplo, serviço de necessidade, qual a melhor plataforma? O Google. Não estou dizendo que o Facebook, o Instagram não funciona, Certo. mas o Google é uma plataforma que mais gera resultado, porque como é um serviço de necessidade, o cliente já está procurando. Por exemplo, você fura o pneu, quer trocar, você vai para onde? Para o Google, certo? Perfeito. Você, sei lá, tem um problema no carro, no mecânica, você vai para o Google. Quer trocar uma peça, para o Google. Você quer fazer uma dedetização, para o Google. Você quer, por exemplo, trocar um óleo, para o Google. Então, serviço de necessidade, ele tem a tendência de vender bem no Google. Mas aí tem outra questão. Ele fica limitado algumas vezes, porque a demanda naquele dia pode ser baixa. Por isso Sim. que eu falo o seguinte, se você tem verba, é bom você investir no Google, que é seu canal para serviço de necessidade, mas também deixar uma coisa que você falou. Que você falou aí que vai entrar, que eu vou falar agora, que é você investir numa plataforma que, apesar de vir um lead um pouco mais desqualificado, você está gerando conhecimento da sua marca, que é o Facebook e Instagram. Entendeu? Sim. Porque existem dois tipos de cliente. Na verdade, eu acho mais do que isso, você está gerando uma conscientização. Sim, Muitas vezes você gera a conscientização de que a pessoa tem um problema sim. e ela pode resolver. Sim, exatamente. Aí, essa questão que eu te falei, porque assim, na internet existem dois tipos de clientes. O que te conhece e o que não conhece. Certo? Perfeito. Quem é mais fácil de comprar de você? Depende. Não. Mas eu acho que Dos no dois- caso, quem conhece. Pronto, exatamente. Quem O que é conhece. que você vai fazer? Uma coisa importante. Você vai gerar uma campanha ali para que as pessoas lhe conheçam seu negócio, e aí você vai gerar consciência no cliente, vai mostrar o produto a ele, vai mostrar ali, por exemplo, de onde como surgiu sua empresa, o que é o seu produto, qual o benefício que o produto tem para ele, e aí com o tempo lá na frente ele vai comprar. Por exemplo, você vender um consórcio, você não vende de um dia para noite. O Não. cliente chegou, por exemplo, eu penso. Precisa de planejamento. Eu não sou especialista em consórcio, mas eu acredito que a maioria das pessoas que compram consórcio, ela não vem atrás de consórcio. Ela vem atrás de financiamento. Se me disser que a maioria das pessoas que compram consórcio vem comprar consórcio porque ela tem paciência de esperar consórcio, não é. Agora, depende muito. Financiamento, né? Ele vai precisar por carro, por moto, por Mas eu por falo veículo. nessa questão do financiamento por quê? O cara tá com pressa de pegar um carro. Sim. A maioria delas está com pressa. Algumas vai dizer, não, eu quero fazer o consórcio que eu quero pegar lá na frente. Então, assim, essa questão, por exemplo, do consórcio, a maioria não vem querendo comprar consórcio. Só que o vendedor, por expertise dele, pela experiência dele e a honestidade dele, vai dizer, ó, o consórcio é melhor porque os juros é menor do que o financiamento. Ah, mas o financiamento eu pego logo. Mas faça as contas aqui. Aí cabe a expertise do vendedor para vender. Sim. Entendeu? Por exemplo, você fechar uma venda de um carro, não é de um dia para noite. Porque nem todo mundo tem. Hoje o carro não tá barato, né? Então você não tem 50, 70, 80 mil para comprar um carro. Você vai financiar, às vezes o banco ainda pede, dependendo do seu score, dependendo de 50%. Então, não é uma venda rápida. É diferente de eu chegar para você e dizer bem assim, eu ir lá no Google e dizer, ó, trocar pneu, loja de pneu de carro em Aracaju. Eu tô precisando trocar o pneu. Por exemplo, essa semana eu troquei 2 pneus, mas eu estava precisando. Então aí eu fui lá e pesquisei. Só que entra aquilo. É uma plataforma que ela tem por exemplo, ela tem uma questão de sazonalidade, né? Então, um dia a busca é boa no Google, outro dia pode ser menor. E aí você parte para outra plataforma, como por exemplo Facebook, Instagram, ou TikTok também, que é uma plataforma que tem evoluído muito, e você pode ali mostrar a sua empresa para pessoas que não estão no Google. Quando a pessoa chega até você, Givanildo, você trabalha com todas essas plataformas. Sim. Google, Facebook, Instagram, TikTok e o que surgir. Sim. Né? Existe... você sempre direciona Sim. esse cliente, né? Como você já está explicando, né? Serviço de mais necessidade vai para um, serviço de uma conscientização vai para outro. Sim. Tá? Mas colocando numa balança aí, se eu tô vendo aqui esse podcast e quero iniciar a fazer esse movimento, né? Qual você acha que, no geral, ela dá mais resultado? Aí depende da empresa, depende do nicho dela. Por isso que eu te falei. Não dá pra gente ser, entre aspas, o que eu falei lá atrás. Dá para ir pro genérico. O que eu falei lá atrás. Lembra que eu falei? O trabalho para você iniciar, quando você falou, como é que você começou? O trabalho de negócio de tráfego pago, questão de gestor de tráfego, a gente chama de gestor de tráfego. É porque você vai começar com o dinheiro do cliente, não com o seu. Você também tem que ter responsabilidade. Eu não posso chegar pro cliente e dizer, cara,
Pegue 3 mil, invista 1.500 no Google, 1.500 no Facebook. Vai ser assim, não. Precisa analisar. Qual a demanda que tem no Google? Tem, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente que ele estava fazendo só Facebook. E aí eu fui fazer uma pesquisa lá do nicho dele, coloquei lá bem assim, produto X no Google. Cara, apareceu uma porrada de busca. Ele não queria anunciar no Google. Eu disse, cara, anuncie no Google, porque você está concorrendo alto também lá no Facebook. E o Google tem uma plataforma boa que está tendo muita busca. Resumindo, já teve lá algumas buscas, ele falou, já gerou uma venda. Eu disse, olha, provavelmente esse cliente aí não ia estar no Facebook, ele estava procurando o seu produto. Sim. Só não estava dizendo que era a sua loja ou sua empresa, mas ele estava procurando o seu produto. Se apareceu, seu comércio foi bom ou vendeu. Então, primeiro a gente faz uma análise, se é bom anunciar no Google, se é bom no Facebook, qual a gente coloca mais verba, se coloca meio a meio. Então, aí depende também da questão do seguinte, quanto o cliente tem de verba para anunciar. A gente direciona um valor. Aí tem cliente que diz, mas não consegue investir menos. Aí, às vezes, o cara quer investir menos e quer o mesmo resultado de quem está investindo mais. Estamos chegando, Givanildo, agora nessa parte final, tá? Do nosso bate-papo, que foi muito bacana. Queria agradecer você estar aqui e entregando, né? Você falou muita coisa que é valioso para quem está iniciando, para quem quer melhorar, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos telespectadores e ouvintes, né? Qual mensagem você deixaria para quem está querendo empreender e começar com tráfego? Eu digo o seguinte, não acho que o tráfego é apenas gerar lead. Se você fizer ali um trabalho, gerar o lead, trabalhar seu comercial e criar um processo ali para que esses clientes de fato comprem de você, criar uma jornada de compra, entender a jornada de compra do cliente, fica mais fácil. E aí, eu vou dar uma mensagem principalmente para quem nunca fez e para quem já fez e não deu certo. O fato de você ter feito com uma pessoa e não ter dado certo não quer dizer que o tráfego não funciona. Porque, por exemplo, tá funcionando para expandir? Demais. Pronto. Na cabeça do Saulo, não ia funcionar. Entendeu? Perfeito. Então, assim, não quer dizer que o fato de você não ter feito com a pessoa e não ter funcionado, cara, tudo bem, ok, segue a vida. Tem outro gestor que pode fazer o trabalho que dê certo. Mas já tive experiências e tal. Aí tem que ver também se o problema foi o gestor ou se você também não entendeu dentro da sua empresa que o problema era lá. E nessa questão de quem está começando com tráfego, eu falo o seguinte, não desanime, porque eu tentei de tudo que é forma. Procure as pessoas certas para andar do lado dela, procure o mentor, aí agora também entra uma coisa que eu tive que aprender. Não fique querendo aprender tudo. Eu quero aprender sobre afiliado, eu quero aprender sobre gestão de tráfego, quero aprender sobre lançamento. Não, foque em nenhuma área, porque tráfego pago é amplo. Você pode ser gestor, você pode lançamento. Define o que você quer e a partir daí você diz, não, isso aqui eu vou focar. Aí siga, eu vou dizer assim, é melhor você seguir 1 ou 2 pessoas no máximo daquele nicho, porque senão só fica muita informação. Por exemplo, você segue 10. Cada um tem um pensamento, um vai falar de uma forma, vai falar de outra. Sim. E outra coisa, for para seguir ali, siga pessoas que de fato entrega conteúdo de valor, que ele não tá só querendo vender um produto. Perfeito. Cara, queria que você deixasse também, Givanildo, aqui, o pessoal que quer acompanhar seu trabalho e quer te seguir, quais são as plataformas aí, fala ali para a câmera, fala para ele diretamente aí como ele vai fazer isso, por onde ele pode te seguir. A minha melhor rede que eu uso mais mesmo é o Instagram. Tem o Facebook, mas hoje pouca gente usa o Facebook, né? Mas lá gera dinheiro, né? Você não sabe. Pode falar seu Instagram, que já assistiu, que vai colocar lá, né, para o pessoal aqui embaixo, aqui na tela. Givanildo Evaristo. Você pode seguir lá, vai ter uma foto lá de terno bonitinha e tal. Não vai ficar tão bonito igual o Saulo, mas tá bonito. Mas você pode seguir lá no Instagram e se precisar de ajuda, se quiser entender sobre o tráfego, a gente ajuda. E se você quer entender mais sobre como funciona o tráfego para sua empresa, a gente pode. Sem um compromisso, vamos fechar, não. Vamos lá te ajudar também. A gente tá aqui para ajudar também. Assim como eu fui ajudado a entender como é o tráfego, a gente também pode chegar ali para ajudar você a compreender melhor o tráfego, tanto para sua empresa, quanto também para você que quer começar ali como fazendo gestão de tráfego. Givanildo, muito obrigado. Pessoal, não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho para acompanhar os próximos episódios e até a próxima.